Olá, eu sou o professor Eduardo Sabag e estou aqui para lhe dar uma importante dica de regência verbal relativa ao verbo preferir. O verbo preferir, costumeiramente, prega peças em todos nós. Vez ou outra, ouvimos por aí, eu prefiro mais, eu prefiro antes, eu prefiro 1000 vezes, eu prefiro muito mais. Ora, o verbo preferir já dá a ideia de primazia, já traz na sua concepção a ideia de prioridade. Então, se você fala ou escreve que prefere mais, prefere antes, prefere muito mais ou 1000 vezes, você está sendo redundante. Tecnicamente, chamamos isso na gramática normativa de pleonasmo vicioso. Então, nós temos que evitar esses pleonasmos que prejudicam a sua postura como falante e o seu posicionamento como escritor. Nunca você poderá escrever ou falar. Prefere mais, prefere antes, prefere muito mais ou prefere 1000 vezes. Agora vamos tratar do problema da regência. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Isso significa que o verbo preferir é um verbo etiquetado como verbo transitivo direto e indireto, porque ele vai ter dois complementos. Ele vai ter o objeto direto, que é aquilo que se prefere. Eu prefiro estudar. Objeto direto, estudar. A trabalhar. Objeto indireto, a trabalhar. Então, novamente a frase correta, eu prefiro estudar a trabalhar. Não podemos escrever eu prefiro estudar do que trabalhar, porque a preposição correta para o verbo preferir é a preposição a, não tem nada de preposição de. Então você não pode escrever eu prefiro uma coisa do que a outra. Eu prefiro uma coisa a outra. Essa é a forma correta. Então vamos às frases perfeitas. Eu prefiro macarronada a feijoada, eu prefiro correr a nadar, eu prefiro estudar a trabalhar, eu prefiro língua portuguesa a direito tributário. Essas são as construções sintaticamente perfeitas. Mas sempre que eu ensino essa dica para vocês, meus queridos leitores, eu tenho que fazer menção a um trecho de uma importante música que você conhece. Eu me refiro à música Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. E ali nós temos o seguinte trecho. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que aconteceu? Raul Seixas trabalhou com uma construção que, do ponto de vista da gramática normativa, não é a melhor. Mas eu não posso falar que Raul Seixas errou, porque ele tem o que nós chamamos de licença poética. Você e eu não a temos. Raul Seixas tem a licença poética. Portanto, essa construção na música, ela não pode ser considerada errada, mas nos nossos textos, nos concursos que prestamos, nas petições que elaboramos, nos e-mails que redigimos, devemos utilizar a regência considerada clássica na gramática normativa. Qual é ela? Nada de preferir uma coisa do que a outra. Eu prefiro uma coisa a outra. Esse é o verbo preferir, com todo o colorido que você deve memorizar para o seu dia a dia. Desejo-lhe bons estudos, boa sorte, até a próxima, tchau, tchau.